Fala aí, meu povo, tudo bem com vocês? Como vocês já sabem, a nossa prova está chegando e aí, como eu combinei com vocês, eu estou aqui gravando esse vídeo para poder ajudar vocês na revisão para a prova, né? Então, eu vou resolver todas as questões da nossa revisãozinha para a prova, ajudando vocês a resolverem, a fazer, e aí vocês vão completar na folhinha, me devolver, assim como a gente combinou, beleza? Então, vamos lá direto aqui já para a questão número um e a questão número 2, que elas mostram aqui para a gente a representação dos elementos químicos, né? E ele vem perguntando a quantidade de cargas positivas, que são os prótons, cargas negativas, que são os elétrons, né? Que é o prótons, elétrons, a massa do átomo, que é o peso do átomo, e a quantidade de nêutrons. Como a gente já discutiu nas aulas, aqui é o seguinte, ó. O símbolo do elemento sempre vai ter um número menor e um número maior. Esse número menor representa a quantidade de cargas positivas que o átomo tem. É o número atômico do átomo, a quantidade de prótons que ele tem no núcleo. Nesse caso, então, eu venho aqui, ó, e escrevo que a quantidade de prótons é 38, beleza? Agora, a quantidade de carga negativa, a gente vai deixar por enquanto, porque eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante que tem a ver com este número que está aqui, com o sinal, né? No caso, 2 positivo aqui. Então, vamos agora para a massa do átomo. O que é a massa do átomo, simbolizado pela letra A? É o maior número. Então, o número de prótons é o menor, a massa é o maior. Então, eu venho aqui e vou escrever nessa massa 90. E a quantidade de nêutrons, aí basta eu fazer uma continha simples, que é o maior menos o menor. Então, eu vou fazer 90 menos 38. 90 menos 38 vai dar para mim aqui 52. Então, tem 52 nêutrons, beleza? Então, é isso. Agora, vamos olhar para a quantidade de elétrons, que são as cargas negativas. Bem, eu gosto sempre de falar o seguinte, ó. A quantidade de cargas positivas, os prótons, é como se fosse o dinheiro que ele tem. No caso, ele tem 38, beleza? A quantidade de cargas negativas é como se fosse a dívida ou o que ele gastou desse dinheiro. E este número que está por aqui, a gente pode entender como se fosse o saldo dele, tá? Então, tem hora que a gente gasta mais do que tem de dinheiro, a gente fica com saldo negativo. Tem hora que a gente gasta menos do que a gente tem de dinheiro, então a gente fica com saldo positivo. Nesse caso, o saldo dele aqui é 2 positivo, ou seja, se eu pegar e colocar todas as dívidas dele aqui, juntando com os dinheiro que ele tem, né, vai dar 2 positivo de saldo. Então eu penso assim, se ele tem 38 de dinheiro, ele gastou quanto para sobrar com 2 positivo? Ele tem que ter gastado 36. Isso é a quantidade de cargas negativas que ele tem. Então você vai sempre pensar nesse número aqui, que está com sinalzinho, como se fosse o saldo. E aí a quantidade de cargas negativas aqui é 36, tá? Professor, e se ele não tiver esse saldo? Se ele não tiver esse saldo, aí o saldo é zero, ou seja, a quantidade de carga positiva é igual à quantidade de carga negativa. O dinheiro é igual à dívida, não tem saldo, tá? A mesma coisa vai acontecer aqui na número 2. Olha só aqui comigo, ó. Que era a quantidade de cargas positivas, é o menor número. Então a quantidade de cargas positivas aqui vai ser 56. A quantidade de carga negativa, espera aí, a gente vai ver agora mesmo. A quantidade de massa, que é o A aqui, o A maiúsculo, é o número maior. No caso, então, é 138. E para achar os nêutrons, eu vou fazer 138 menos 56. Se eu fizer aqui 138 menos 56, vai dar 82, beleza? Essa é a quantidade de nêutrons que ele tem. Então não se esquece. Como é que faz a conta do nêutron? Pega o maior menos o menor. E as cargas negativas, os elétrons, como é que eu faço a conta? Bem, eu vou pegar, ó. Quantas cargas positivas o cara tem? O cara tem 56 cargas positivas. Quantas cargas negativas que são? Que ele gastou de dinheiro? Ainda não sei. Mas o saldo dele tem que dar 2 positivo. Então, se eu tenho 56 de dinheiro para sobrar com 2 de troco, eu tenho que ter gasto 54. Então, a quantidade de cargas negativas vai ser 54. Sempre você vai pensar dessa maneira, beleza? Agora, o exercício número 3 tem a ver com a tabela periódica. E aí eu preciso lembrar vocês de algumas coisinhas relacionadas à tabela periódica. Então, tá aqui uma tabela periódica. A gente tem uma separação importante entre os elementos que a gente tem aqui na parte de baixo. Os elementos que a gente chama de metal, beleza? Tá? Então esses caras aqui, ó, amarelinho aqui é tudo metal, tá? E a gente tem aqui na parte de cima os átomos que a gente chama de ametal. Então quem mora aqui no morro, né, eu gosto de falar sempre assim. Ah, professor, por que que você fala morro? Porque aqui é o elemento químico, o primeiro elemento que tem aqui é o boro. Então eu gosto de falar que aqui é o Morro do Borel, né? Então quem mora no Morro do Borel é o ametal, tá? E esses que estão separados aí, professor?
Esses carinhas aqui, ó, que estão separados nessa última coluna, eles são chamados de gases nobres, tá? E o que que eles têm de diferente que eles não estão junto com os outros ou coloridos igual aos outros? Esses elementos aqui, chamados de gases nobres, são elementos que não precisam, não necessitam fazer ligação. Então, de modo geral, eles são encontrados isolados na natureza dos outros elementos. Eles não se ligam facilmente com outros elementos. Então, eles são os únicos que são encontrados isolados na natureza, tá? Mas outra coisa, além de separar metal a metal e os gases nobres, inclusive lembrando, ó, tem um metal aqui separadinho, sozinho, coitado, solitário, que é o hidrogênio. A gente precisa entender o seguinte, ó. Na tabela periódica, o número atômico, que é o número de próton do elemento, significa o número do quadradinho dele. Então, no caso aqui, o manganês é 25. Então, eu tenho aqui, ó. Se eu for achar o manganês na tabela periódica, eu tenho que fazer, ó. 2. Vai contando assim na linha, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ó, deu aqui. Então o Mn, o manganês, deve estar bem por aqui assim, ó. Esse elemento químico está por aqui. É o número 25, é o número dele. E aí, a gente tem uma divisão desses elementos que só essas colunas altas obedecem a algumas regras periódicas. Então, essas colunas mais baixas aqui, igual onde é que está o manganês, por exemplo, é conhecida como elementos de transição, beleza? Tá? E uma outra última coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: os elétrons, né, que são as cargas negativas do átomo, estão distribuídos nos átomos em camadas. Uma camada, duas camadas, três camadas. E aí, na tabela periódica dá para saber também quantas camadas que o átomo tem. E depende da linha. Então, quem tiver na primeira linha, igual aqui o hidrogênio, por exemplo, tem uma camada. Quem tiver na segunda linha, igual o boro, por exemplo, tem duas camadas. Professor, como assim camadas? Lembra sempre que a gente vai usar o modelo de átomo que fala que tem um núcleo, certo? Positivo, com carga positiva e neutra, e os elétrons estão distribuídos ao redor em camadas, tá? Então, quando eu falo camadas, são essas linhas aqui, vamos falar assim, onde os elétrons estão distribuídos, pelo menos nesse modelo inicial que a gente está estudando, tá? Então, quem tiver na terceira linha, seguindo o raciocínio, vai ter três camadas, e assim vai, né? Quem tiver aqui tem quatro, aqui cinco, aqui seis e aqui sete. Agora, outra coisa interessante é que os elétrons do átomo, de todos os elétrons que ele tem, os elétrons que estão nessa última camada, que é a camada mais externa, são os mais importantes porque é eles que vão fazer as ligações químicas. E essa camada mais externa a gente chama de camada de valência, beleza? E a camada de valência, para a gente não ficar escrevendo camada de valência toda hora, a gente vai abreviar com CV, certo? Camada de valência. Então, os elétrons estão nessa última camada, estão na camada de valência. Agora, como é que eu sei quantos elétrons o átomo tem nessa última camada? Aí, ao invés de olhar para a coluna, a gente olha. Aliás, ao invés de olhar para a linha, a gente olha para a coluna. Então, por exemplo, quem está aqui na primeira coluna, ó, tem um elétron. Todo mundo aqui, ó, tem um elétron na última camada, tá? Quem está na segunda coluna tem dois elétrons. Quem está aqui, ó, pulos de transição, lembra que eles não obedecem às regras. Quem está aqui tem três, aqui tem quatro, aqui tem cinco, e assim vai, certo? Ali tem seis, aqui tem sete, e os bonitões dos gases nobres têm oito elétrons da última camada no geral, tá? Tira só o primeiro elemento aqui que não. Então vamos lá, ó, vamos tentar fazer um verdadeiro ou falso aqui? Vem comigo, ó. Mn é um metal. Beleza, tá aqui na parte de baixo da tabela, na parte amarela é um metal, verdadeiro. Segundo, é um elemento de transição. Beleza, tá aqui também como elemento de transição, né, nas colunas baixinhas da tabela. Ele possui 30 nêutrons. Ixi, professor, como é que eu faço o cálculo do nêutron? Eu vou fazer aqui, ó, lembra? Tem o maior e o menor? Eu vou fazer para saber a quantidade de nêutrons, o maior menos o menor do número do símbolo. Então, 55 menos 25. 55 menos 25, olha só, é 30. Verdadeiro. Faz parte da família dos gases nobres. Epa! Não, não, não. Os gases nobres está aqui no cantinho. Então aqui é falso. Beleza? Tá? O outro. Tem 55 prótons o seu núcleo. O número de prótons é o menor número. No caso, ele tem quantos prótons no núcleo? Só 25. Então aqui está falso também. E esse elemento tem quatro camadas. Realmente, como é que eu faço para olhar as camadas? Eu vou olhar pela linha. Ele está aqui na linha número 4. Pá! Ele tem quatro camadas eletrônicas, beleza? Então aqui, verdadeiro também, tá? Se você ficou na dúvida ainda,
volta o vídeo, assiste de novo, né? Vê aí de novo a explicação com calma que você vai compreender com certeza. Agora nós já vamos para o exercício número 4, que é a mesma ideia, o mesmo exercício praticamente, tá? Então eu coloquei aqui um outro elemento, obviamente, que é o enxofre 16. O ideal é você achar esse elemento na tabela periódica. Na sua prova vai ter uma tabela periódica, tá? E aí, no caso aqui, a minha, como ela não está com todos os elementos, eu vou achar esse elemento enxofre. O número atômico dele é 16, significa que ele tem 16 cargas positivas, né? Então eu vou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ó, ele tá aqui, ó, o enxofre, beleza? Aí ele vem, ó. Tem 5 elétrons na camada de valência. E como é que eu sei os elétrons? Eu olho pela camada. Quem tá aqui tem um, pela coluna, perdão. Quem tá aqui tem um, quem tá aqui tem 2. Quem tá aqui é 3. Quem tá aqui é 4. Quem tá aqui é 5. E o enxofre tem 6 elétrons na camada de valência. Então aqui tá falso. Ele é um metal. Lembra, quem tá aqui embaixo chama metal. E quem mora lá naquele morro chama a metal. Beleza? Então, o enxofre não é um metal, ele é um ametal, tá falso. Tem 16 prótons, 16 nêutrons, elétrons e 16 nêutrons. Vamos ver. A quantidade de prótons é 16 mesmo, certo? Aí, como é que eu faço para saber a quantidade de elétrons? Teria que ver o saldo. No caso, como ele não tem saldo, não tem nada escrito aqui perto dele, assim, tipo 2 mais, 2 menos, nem nada disso, eu posso falar que o saldo dele é zero. Ou seja, se ele tiver 16 cargas positivas, são os prótons, ele vai ter 16 cargas negativas, são os elétrons. Agora, os nêutrons a gente já discutiu agora mesmo. Tem que fazer o maior menos o menor. Então, vou fazer 32 menos 16. E olha só que coincidência. 32 menos 16 é 16. Então, ele tem realmente 16 prótons, 16 nêutrons, 16 elétrons. Esse item está verdadeiro. Outro. Está na quinta linha, então tem 5 camadas. Vamos ver as linhas, ó. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Opa, o enxofre está na terceira linha. Então ele não tem 5 camadas, ele tem só 3 camadas. Aqui está falso. O outro é um ametal, concordo. Tem 6 elétrons na camada de valência, concordo também. Então aqui ficou verdadeiro. Então percebe, gente, a tabela periódica ela dá todas as respostas que você precisa ter para responder os exercícios. Isso é muito interessante, isso é muito legal. E a tabela periódica é uma ferramenta, deixou de ser um negócio que você tem que decorar. Vai ter a tabela periódica na sua prova, na hora que você faz vestibular tem a tabela periódica, numa prova de concurso tem a tabela periódica, tá? Então é só saber utilizar, percebe? Eu fui utilizando aí a tabela periódica, mas uma dica importante para a gente nunca mais esquecer. Primeiro ache o elemento na tabela periódica, porque a posição dele fala tudo sobre ele. Beleza? Vamos lá, então, seguindo aqui. Exercício número 5, questão número 5. Questão número 5 fala para mim, ó, faça a distribuição eletrônica. Ixi, professor, como é que eu faço distribuição eletrônica? Para fazer distribuição eletrônica, a gente usa um diagrama chamado diagrama de Linus-Pauling, tá aqui do lado. Esse diagrama vai ter na sua prova também, tá? Para a gente fazer distribuição eletrônica, eu só preciso saber quantos elétrons o cara tem. Bem, o número atômico dele aqui é 12, então ele tem 12 cargas positivas, tá? E aí, quantas cargas negativas ele tem? É só eu olhar o saldo. O saldo dele é zero. Ou seja, a quantidade de dinheiro que ele tem, ele gastou. Ou seja, a quantidade de cargas negativas dele é 12. Isso quer dizer o quê, professor? Que eu vou ter que, seguindo essas setas e indo nas caixinhas, ó, aqui é a caixinha 1S, aqui é a caixinha 2S, aqui é a caixinha 2P, e preenchendo essas caixinhas com a quantidade de elétrons que cada uma suporta até completar os 12 elétrons. Como assim, professor? A caixinha 1S cabe 2 elétrons. Então eu vou preencher aqui, quando eu passar por ela, eu vou conseguir deixar 2 elétrons. E eu vou tendo que ir deixando esses elétrons até inteirar os 12 elétrons. Acompanha comigo, ó. Primeira caixinha, 1S, cabe 2. Eu venho aqui e escrevo 1S, 2. Já coloquei 2 elétrons, mas são 12. Então segue o fluxo. Não tem nada na frente da seta, volta na próxima. A próxima caixinha é 2S e cabe 2 elétrons. Então já coloquei 4 elétrons, né? Na 1S eu coloquei 2 e na 2S eu coloquei 2. Segue o fluxo, terminou aqui no final, não tem mais nada, volta no início da próxima. E aí a próxima caixinha é 2P6. Coloca aqui 2P6. Você vai perceber que até agora eu já distribuí, ó, 2, 4, 6, mais 6, deu 10 elétrons. Falta só 2. E aí a próxima caixinha é o 3S, que justamente cabe 2 elétrons. Então, deu 3S2, beleza? Aí ele vem perguntando agora para mim, qual é a linha, qual é a camada, quantas colunas e qual a coluna e quantos elétrons ele tem na camada de valência.
Aí eu posso recorrer tanto para a distribuição quanto para a tabela. Mas como você vai ter a tabela, olha a tabela. Para eu saber isso na tabela, eu vejo aqui, ó. Quantos elétrons ele tem, ou qual é a quantidade de prótons que ele tem, melhor? 12. Então ele tem 12 prótons. Vou contar aqui 12, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, achei aqui o lugar do Mg. Então o Mg vai estar bem por aqui assim, ó. Mg, magnésio, tá? Deixa eu repetir ali, ó. Acabou tirando um negocinho aqui, vamos lá. Beleza. Então, Mg. Ok. Aí escrevi aqui o Mg, ó. Mg, tá? Achei a posição dele, tinha tirado aqui um 2 aqui. Então, beleza. Achei a posição dele, agora eu respondo. Qual linha que ele tá? Conta, ó. 1, 2, 3. Então, linha 3. Se ele tá na linha 3, quantas camadas ele tem? 3. Qual que é a coluna que ele tá? Aqui é a coluna 1 e aqui é a coluna 2. Então, ele tá na coluna 2. Na coluna 2, ele tem quantos elétrons? 2 elétrons na camada de valência. Cuidado que aqui, ó, a coluna não é a coluna 3, aqui é a coluna 13, né? Porque se a gente vai contando assim, bonitinho, aqui é 13. Então, a 13 tem 3 elétrons, mas quem tá na 2 é coincidência também dá 2 elétrons, tá? Então é isso, basicamente não tem muito segredo, tá? Vamos pro próximo aqui, questão número 6, ó, mesma coisa, só que aí no caso é o cálcio que tem 20 elétrons. Vamos começar, ó. 1s cabe 2, coloca 2. 2s cabe 2, coloca 2, fui para a caixinha de 2s, depois é 2p, cabe 6, até agora já deu 10 elétrons, né? 2p cabe 6. Aí, depois do 2p, a gente tem 3s. 3s cabe 2, vou escrever. 3s cabe 2. Deu 12 até agora. Tem que chegar em 20, né? Então vamos lá. Depois do 3s, eu vou lá no final da seta, começo de novo. A próxima é 3p, 6. Então eu escrevo 3p6. Então até agora deu 12, agora já deu 18. E aí depois do 3p6 vai completar os 20 com 4s2, tá? Lembrando que esse número que tem aqui de elétrons, né, é a quantidade máxima que precisa. Se precisasse, que pode colocar, na verdade. Se precisasse colocar só mais um, ia pôr 4s1. No caso aqui eu vou colocar 4s2, beleza? Aí vamos aqui comigo, ó. Qual que é a linha que esse elemento tá? Vamos procurar ele na tabela, é o número 20, né? Aí aqui é assim, gente, ó. Até aqui nesse finalzinho aqui já deu 10. Aí vamos lá. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Ó, achei que a posição dele vai ser aqui, ó. Então deixa eu anotar aqui. Ele é o cálcio número 20. Agora é só partir pro abraço, ó. Qual que é a linha? 1, 2, 3, 4. Linha 4. Quantas camadas tem? 4. Qual que é a coluna? Coluna 1, coluna 2. Coluna 2. Quantos elétrons na última camada ele tem? Se ele está aqui na coluna 2, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Beleza? Então é basicamente isso, é quase tudo igual, quase tudo a mesma coisa, tá? Vamos para o próximo exercício, questão número 7. Na questão número 7 é teórica, ele pergunta o que que representa as linhas e a coluna na tabela periódica. Você pode desenhar, escrever o que a gente já está discutindo desde o início da resolução. Ó, a linha significa o número de camadas ou a quantidade de camadas do átomo, ok? Um pouquinho, ó, número de camadas do átomo. Beleza, perfeito. E a coluna? A coluna indica a quantidade de elétrons que ele tem na última camada. Como é que chama essa última camada? Essa última camada chama-se camada de valência. Beleza? Então é isso, ó. A linha é a quantidade de camadas e os elétrons, a coluna são os elétrons que ele tem na última camada. Beleza? Vamos para o próximo, questão teórica de novo, ó. Como é chamada a única coluna, a única família da tabela periódica que tem elementos que não são encontrados isolados na natureza, não precisam fazer ligação devido à sua grande estabilidade. É esses carinha aqui, né? Vamos lembrar como é que é o nome que eu falei para esses caras? Esses caras são chamados de gases nobres, né? São elementos que não precisam fazer ligação porque são muito estáveis. Aqui a gente tem hélio, neônio, argônio, xenônio, tá certo? Que é utilizado normalmente para fazer lâmpada, que é as lâmpadas de farol forte do carro, que a gente chama de xenon, não é isso? Então como é que chama as famílias ali que não precisam, a coluna, né? Que não precisa, os elementos não precisam fazer ligação? Gases nobres, beleza? Vamos colocar aqui, ó, gases nobres, beleza, show de bola, né? Facinho, facinho. Agora, vamos para o finalzinho da nossa lista, questão número 9 fala sobre tamanho de átomo. A 9 e a 10 fala sobre tamanho de átomo. Aí aqui eu tenho que explicar para vocês um negócio, ó.
Quem mora no morro é pequeno, quem mora para baixo é grande. Ou seja, a gente tem os átomos grandes, eles estão cada vez mais para a esquerda, certo? Cada vez mais para a esquerda e cada vez mais para baixo. Quanto mais para a esquerda e mais para baixo, eu tenho um maior, vamos falar assim, raio atômico, tá? Professor, por que que chama raio atômico? Porque o átomo a gente vai entender como se fosse vários círculos, né? Quanto maior o raio, maior é o tamanho do círculo, da circunferência, vamos pensar assim. Então, mais para a esquerda e para baixo, o átomo é grande, beleza? E vamos lá então tentar fazer um verdadeiro ou falso. Eu coloquei dois elementos aqui destacados, não interessa quem são, vamos fazer verdadeiro ou falso. Vem comigo. O elemento E1 deve ser um metal. E1 tá aqui, é verdade, né? Ele é um metal. Professor, como é que separa ele mesmo? A gente vem aqui no boro, que é o primeiro elemento do cantinho, e faz uma escada, né? Todo mundo que morar para cima dessa escada é ametal, são átomos pequenos, beleza? Ó, o raio atômico do elemento 2 é maior do que o elemento 1. Ei, essa tá falsa, né? O elemento 2 não tá mais para direita. Quanto mais para direita e para cima, menorzinho é o átomo. Quanto mais para esquerda e para baixo, não é isso que a setinha tá falando? Maior é o átomo, ok? Vamos pro próximo. Os elementos E1 e E2 têm 5 camadas. Como é que eu faço isso, senhor? Olha a linha, ó. Linha 1, 2, 3, 4, 5. Opa, todo mundo na linha 5 tem que ter 5 camadas. Então aqui tá verdadeiro. O elemento 1, E1, tem 2 elétrons na camada de valência. Aí, como é que eu olho? Eu olho pela coluna. Então aqui, quem tá aqui tem 1, quem tá aqui tem 2. De fato, o elemento 1 tem 2 elétrons na camada de valência. Vou pôr verdadeiro para ele também. Beleza? Tá muito fácil, tá muito claro. Eu acho que vocês vão tirar total lá nessa prova. Beleza? Vamos aqui para a nossa 10 e a 11 para a gente fechar. A questão número 12 está anulada. Eu já comentei com o pessoal sobre essa anulação. Ela tem uns errinhos de digitação, então a gente decidiu anular ela, não perder muito tempo tentando corrigir, tá? Então vamos aqui comigo, ó, ele deu vários elementos e ele quer saber qual elemento tem o maior raio, qual elemento tem o menor raio. Você vai seguir aquela regra, hein? Onde é que estão os elementos grandes da tabela? Para a esquerda e para baixo. Quanto mais para a esquerda e mais para baixo, maior é o raio. Então, se eu pensar nisso, o elemento que vai ter o maior raio, mais para a esquerda e mais para baixo, é esse cara aqui, que é o césio, símbolo CS, tá? E o menor, professor? Ao contrário, é para a direita e para cima. O átomo que está mais para a direita e mais para cima é esse cara aqui, que é o flúor, que tem lá no creme dental, né? Na pasta dental, e deixa os dentes da gente mais fortes ao ataque das cáries, por exemplo. Beleza? É isso, pessoas. Ó, então, átomo grande para a esquerda e para baixo, um átomo pequeno para a direita e para cima. Beleza? E agora o número 11, só para a gente não perder o costume, um exercício de distribuição eletrônica, tá? Ele vem contando uma historinha que os fogos de artifício que dão a cor vermelha é referente ao elemento estrôncio, que o número atômico é 38. Então eu só preciso distribuir 38 elétrons. Vamos no fluxo, vamos correndo. 1s2. Encheu a caixinha do 1s2, segue aqui próximo 2s2. Próxima caixinha, 2p6. Aí a gente tem que chegar em 38, né? Então o nosso caminho tá longe. Então por isso que eu não tô nem perdendo tempo em contar. Tô indo. 3s2. Aí agora 3p6. E até eu posso lembrar dos que a gente já fez, né? A gente já fez o máximo com 40, com 20, né? Então 3p6. E depois do 3p6 seria o 4s2. Quantos elétrons a gente já distribuiu aqui até agora? Vem comigo, ó. 2, 4, 10, 18, 10, 12, perdão, 18, mais 2 aqui, 20. Então aqui, até aqui já deu 20. É 38, então segue o baile. 3d10, ó. Então já deu 20. Se eu coloco um 3d10, aí já vira 30. Já tá perto. 4p6 seria o próximo aqui, beleza? 4p6, aí já é 32. 36, perdão. E aí o próximo aqui, 5s2. Oh, deu certinho, hein? 5s2 vai dar 38 elétrons. Essa é a distribuição do estrôncio. Beleza, meu povo? Eu espero que o vídeo ajude vocês a estudarem, tá? Completa a folhinha, estuda direitinho, assiste o vídeo mais uma, duas vezes, se for preciso, tá certo? Dá uma lida nessa folha um pouquinho antes da sua prova, que com certeza você vai sair super bem, tá? Desejo boa sorte a todos vocês, um abraço e até mais. Tchau, tchau.